Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estou aqui com Clone de Attack on Titan. Esse anime é absurdo, do canal do Cronosfera, Guto Barbosa, né? Eu vi agora, eu reparei que ele mudou o nome do canal dele, né? Botou Cronosfera e na frente botou o nome dele mesmo, Guto Barbosa, né? Muito bom. Bom, lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, né? E vamos lá. Cara, eu já assisti o 86, mano, né? 86. É... Cara, foi um anime que eu não entendi muito, tá ligado? É... Mas eu lembro de ter gostado. Eu assisti a parte um e a parte 2, né? O 1 e o 2. E eu gostei bastante, mano. Acho que eu dei nota 8 pra esse anime. 7 ou 8, acho que foi 8 pras duas temporadas. Gostei bastante, né? Gostei do mundo ali, os mistérios que eu não entendi muito bem, né? O que, que são aqueles bichos lá que eles lutam, por que que eles têm as vozes, né? Não entendi muito bem. E toda a trama política em volta também, né, velho? É muito bom, né? Relação de pessoas. E, cara, e tem algumas cenas bem emocionantes ali, né, velho? O anime, assim, em questão de direção, ele é bem dirigido, tá ligado? Na minha opinião, né? Ele tem uma animação boa, então, assim, cara, é um anime bem feitozinho, cara. Um anime muito bom, mano. E eu, particularmente, gostei bastante, velho. Então, eu preciso rever, cara. Eu tenho que rever, porque, como eu falei, eu não entendi muita coisa, mano. Eu precisaria rever, prestar mais atenção, assim, nos detalhes, né? Pra ver se eu pego, né? Eu reagi em off, né? Esse anime aí, quer dizer, eu reagi em off, não, né? Eu vi em off na época, né? Então, talvez eu até faça um react algum dia no futuro, quem sabe, né? Faça um react em off desse anime aí. Pra tentar ver se eu pego, assim, revendo e ver se eu pego alguma coisinha, tá ligado? Eu confesso que eu não entendi muita coisa, não. Precisaria rever. Mas mesmo não entendendo, eu já gostei bastante, tá ligado? Enfim, vamos ver a opinião do Guto aí, o que ele traz pra gente. Play. No ano de 2021, um certo anime foi lançado. Ele ficou um pouco fora do meu radar ali pelo começo do ano, por mais que as pessoas dissessem o tempo inteiro para eu assistir, mas eu não o fiz, pelo menos no comecinho. E quando eu assisti, me deparei com uma das maiores surpresas que tive nos Pô, é últimos muito tempos, bom, velho. porque esse anime é bom demais. O anime em questão é 86, também conhecido como 86, e é surpreendente que exista um anime como esse em qualquer momento da história do mundo. Mas quando eu comecei a assistir os episódios de 86, eu percebi que existiam umas certas semelhanças e alguns paralelos que a gente poderia fazer até mesmo com Attack on Titan. E depois eu fui ver alguns comentários sobre o anime na internet e as pessoas destacavam essas semelhanças, e é interessantíssimo esse ponto, porque eles têm bastante. Né, mano, sim. Trama política, né, mano? Em volta. Monstros, né? Criaturas ali misteriosas que a gente não sabe qual é a sua origem, de onde surgiram, né? Mas o que? Personagens, né, mano? A gente começa com um grupo e aos... Vai ter spoiler esse vídeo, né? Obviamente, né, galera? A gente começa com um grupo e aos poucos a gente vai perdendo pessoas, né, ali. Então, tem sua semelhança sim, de fato. Semelhanças ali na sua base inicial, né, pelo menos de 86, e a base do meio de Attack on Titan, mas o que eles fazem com isso, com essa ideia, com esse argumento, com esse conceito, é completamente diferente. Não vou aqui te dizer que um é melhor ou pior do que o outro, são apenas diferentes. Mas eu, particularmente, gosto bastante do jeito que 86 trata essa discussão e como ele desenvolve tanto a história quanto os personagens. Na história, temos um país. Esse país é governado por um certo povo que lidera tanto as classes militares quanto todo o restante daquele país inteiro. E eles, com o decorrer do tempo, começaram a segregar os outros povos, os taxando como impuros, como sujos, a não vê-los até mesmo como seres humanos. Esses povos, essas etnias, essas pessoas que são diferentes do povo que está na liderança, foram separadas e colocadas em alguns distritos que são basicamente campos de concentração. Os militares que governam todo esse povo estão ali utilizando os povos segregados como armas para guerrear contra outros exércitos. Eles, de certa forma, pilotam ali armas especiais para lutar contra os inimigos do povo governante e têm a promessa de que, se no futuro eles forem bons soldados e conseguirem bons resultados, podem se tornar cidadãos honorários desse povo líder.
E como você pode ver... O bom é que eu vou até relembrar de algumas coisas aqui vendo esse react aqui fazendo esse react aqui do Guto, mano. Talvez o Guto até, quem sabe, explique algumas coisas que eu não tinha entendido na época, né? Tudo isso encaixa tanto para 86 quanto para Attack on Titan, especificamente pós-time skip, acompanhando ali todo o povo de Marley, a relação dentre eles e os Eldianos. Tudo isso é extremamente semelhante nos dois animes. Inclusive tem até mesmo muralhas em 86 que estão ali protegendo o povo das ameaças externas. Mas claro, por mais que existam as semelhanças entre os dois, eles são completamente diferentes. E nem mesmo isso foi pego de Attack on Titan, porque toda essa estrutura que a gente comentou é basicamente uma reflexão, uma certa visão do que ocorreu na própria Segunda Guerra Mundial. Mas então, como é 86? Vamos dar nome às coisas. O país é chamado Sun Magnolia e o povo que está no comando dele são os Albas, facilmente distinguidos pelos seus cabelos brancos, sobrancelhas brancas e pele extremamente clara. Eles que tomaram o controle do país e com as outras etnias que viviam lá ou expulsaram, ou mataram, ou colocaram nesses campos de concentração para servir como soldados. E a personagem principal que guia ali a história é a Major Milise. Milise é uma garota de uma família extremamente rica, ela nem mesmo precisava ter entrado ao exército, mas assim o fez. Conseguiu um cargo de major muito cedo e ela trabalha diretamente com os 86, que é o nome do que a gente vai chamar aqui todos os outros 86, é isso aí, mano. Ela é a personagem que destoa dos demais, né, mano? Ela é que ela demonstra empatia, né, pelos 86 ali que estão refugiados. E ela trabalha comandando esses soldados que estão na linha de frente lutando contra um outro império. O império que vale citar aqui, que é basicamente composto por inteligências artificiais, robôs, que estão lutando ali contra eles. Mas a questão é, os Albas nem mesmo enxergam todos os outros povos como vidas, como seres que merecem respeito, nem mesmo como seres humanos. Todos os dias tem um reporte de tudo que aconteceu na guerra e eles sempre citam que nenhuma vida foi perdida, apenas perdemos 10 ou 12 drones. E na verdade, esses drones não são bem drones. Como eles desumanizam a existência dos 86, basicamente drone é o nome que eles dão ali para a máquina que estava sendo pilotada por um desses combatentes, que obviamente morreu em combate, mas... Cara, eu lembrei de uma coisa aqui agora na obra, velho. Mas não vou falar não, porque... Vou tentar evitar dar muito spoiler. Só se ele tocar no assunto aqui, assim, diretamente, aí eu vou me aprofundar um pouco mais. Não importa pro povo de Sun Magnolia. Exato, velho. Mas se não me engano, velho, existe uma personagem, talvez ele mostre aqui, que ela tenha traços semelhantes ao do pessoal de cabelo branco ali, tá ligado? Eu não me recordo o motivo dela ter ido pra lá, mano. O motivo dela estar no meio ali dos exilados, cara. Sinceramente, eu não me recordo. Diferente. Ela sempre tenta fazer uma conexão com as pessoas que ela está ali trabalhando e tentar ela entender é a igualdade, né, mano? Todos são seres humanos. E com o decorrer da história, vai aumentando ainda mais esse sentimento. O sentimento dela viver e presenciar esse mundo extremamente injusto que acaba beneficiando ela mesma. それは人間に対してです。86は人間もどきです。誤った知識を教えてもらっては困ります。 Enquanto o povo, como ela, está ali em festas, dando risada, tranquilos, comendo comidas excelentes e nem sequer tá lá imaginando dores o pão que o diabo amassou, né, velho? Os 86, que são basicamente forçados a essa luta, estão ali todos os dias morrendo para proteger isso aí. Os Albas.
E assim, eu vou te dizer que o ponto principal desse anime é um ponto político. Não de discussões políticas, de intrigas entre povos, governantes. Tem um pouco disso, mas eu ia falar agora, tem isso também, mas a questão social que está imbuída em humanitária. toda essa história. Porque tudo que a gente já conversou até agora, não tem como imaginar uma história que ignore todos esses fatores. Um povo que está sendo menosprezado, morto, que sustenta basicamente a segurança de um outro povo que está na tranquilidade. E que isso é político também, né, velho? Essas questões sociais envolvem política no meio também, né? E casualmente, ou não, na verdade nem um pouco casualmente, existe essa segregação étnica em que o povo Alba, com suas peles brancas, cabelos brancos, conseguem dominar todo o restante que sofre. E é interessante porque existe essa relação dentro do anime mesmo. Os 86, quando vão fazendo contatos com a Mirise, distratam ela o tempo inteiro, especificamente por conta de toda a situação que eles estão. Acho que ela é mais uma idiota que nem os outros. Soldados, mal subordinados. Eles sabem a realidade que eles vivem desde sempre e que estão ali todos destinados, fadados à morte, enquanto são ordenados pelo povo que os está matando. E fica muito claro que o ponto principal desse anime é a discussão do preconceito, e vou até mais além, porque isso vai diretamente no ponto do racismo, já que estamos tratando aqui de uma etnia dominante e etnias que estão ali sendo dominadas por ela. E é curioso, até interessante ver os 86 encherem a boca para criticar os Albas, utilizando um termo específico que são... É isso aí. Bom, os porcos brancos. Cara, é verdade. Porcos brancos. É verdade, tinha me esquecido disso. Justamente por conta das características físicas, né, de cabelos, pele, etc., que precisam ser extremamente brancos para você estar dentro daquela sociedade. Inclusive, pessoas que são filhos de albas com qualquer outro tipo de etnia também são segregadas, porque não são de albas. Então é essa personagem aí, então, que eu tava me referindo, ó. Então ela é filha de um alba com uma pessoa de outra raça, né? Só que por isso que ela tá aí. Outro tipo de etnia também são segregadas, porque não são sangue puro. E eu acho que eu nem preciso dizer de onde vem toda a inspiração para essa situação, que também, casualmente ou não, inspirou um pouco de Attack on Titan. Mas o destaque para mim de 86 é que ele consegue entrar bem em várias e várias nuances da discussão. Ele não apenas coloca esse mundo, essas relações entre as pessoas ali como um plano de fundo e contra outra desenvolve história. bem, mano. A história é sobre isso. É sobre aqueles jovens que estão ali lutando dia após dia, sabendo que vão morrer e continuam lutando. 561名です。覚えています。連れて行かないといけないから。俺と共に戦って死んだ全員を。Eles não têm opção, né, velho? Se eles não lutam, né, mano? Vão morrer do mesmo jeito, né, mano? Então eles pelo menos lutam, por mais que eles vão estar fazendo literalmente o que os... Alba? Esqueci o nome agora. Os porcos brancos, né, velho? Fazendo o que os porcos brancos querem, né? É mais por questão de sobrevivência. Eles têm que lutar para sobreviver, tá ligado? Então, assim, meio que eles não têm opção. É lutar ou morrer. Não apenas somente porque eles não têm outra opção, mas porque eles querem são jovens, né, mano? Até o seu último respiro. E todas as discussões que são trazidas diretamente dos diálogos entre a Mirise e os 86 são extremamente ricas e elas vão em detalhes. Porque por mais que a Mirise seja ali mais justa do que todos os outros albas, ela tá naquele sistema. Não é possível que a vida inteira que ela viveu tranquila, ela não percebeu que não existiam pessoas diferentes em volta dela, embora pouco tempo atrás existissem. Nesse caso aqui a gente não tá tratando de uma segregação que ocorreu centenas de anos atrás. Foi menos de uma década, na verdade.
友達だった。 E ela ali ligada, relacionada ao exército, sabendo todos os problemas que o mundo está tendo fora daquela muralha que está protegendo eles e fora daquelas pessoas que estão fora da muralha protegendo todos os albas, ela fica nesse meio, ela serve como um ponto de interlocução ali para a gente discutir muitas dessas questões. Todos os sentimentos enraizados daqueles personagens que estão ali sofrendo a vida inteira, eles colocando suas vozes para fora pela primeira vez. ただ一人も決して俺たちは全滅します。この舞台はそのための処刑場です。 E todo esse processo de transformação da Merize, não apenas de ser uma pessoa minimamente razoável e perceber que outras pessoas também são vidas importantes, mas de perceber como todo aquele sistema estava montado em torno dela para que ela estivesse em destaque e estivesse tranquila a vida inteira. E aí a gente chega no que a gente pode até chamar de questionar os privilégios. É foda, né, mano? Quando você percebe assim. Isso você também tiver uma noção, né, das coisas também, né? Porque às vezes você tá no meio ali, às vezes não é nem muito culpa sua, né? Porque às vezes você tá no meio ali que te ensinaram a ser assim, né? Que nem ela tava ensinando pro rapaziada lá explicando sobre pessoas estão morrendo, não é bem isso que o governo e os professores ali, né, estavam explicando, né? E aí o professor dá até uma bronca nela ali, né, velho? Não devemos passar isso para os nossos alunos, tá ligado? Então, assim, meio que eles já fazem uma lavagem cerebral nos jovens, tá ligado? Pra acharem que eles estão certos de fato pelo que eles estão fazendo, mas... Cara, às vezes você se questiona de fato, né, mano? Pô, será que eles não são pessoas como a gente, né, velho? E tal, às vezes você tem um pouco de noção do que está acontecendo e você se sente mal por viver naquele meio, né, mano? Pô, sabendo que tudo que você tem de privilégios, né, mano, de benefício na vida é a custo de uma outra vida, tá ligado? Então, assim, é bem complicado, né, mano? É foda. Para os termos mais modernos. レーナも結局共和国人ってことよ。私たちは私たちの世界で生きていくものなの。 Então, é sim um anime bastante político, só que ele dissolve todas essas discussões dentro dos seus episódios e se torna ali uma trama muito fácil de se identificar e de querer acompanhar. A produção é muito bonita, a gente tem enquadramentos belíssimos. É muito bonito mesmo, cara. Cores, até muito mesmo bom. Os efeitos de 3D para cenas de ação eu são não curto incríveis. 3D não, tá mas... ali de vários robôs lutando contra robôs, é e aí bom, né, tem o uso do 3D, mas um uso bem bonito. O desenvolvimento geral, tanto dessas discussões que a gente comentou do vídeo, quanto das menores, né, as discussões de cada personagem, cada anseio, cada desejo, cada insegurança, são muito bem realizadas. É um anime, assim, que com certeza deveria ter um pouco mais de foco, porque a sua qualidade é excepcional. ただ毎日優しく話しかけてやればそれで人間扱いしてやれてるだなんてよく思えるな。そもそもあんた僕たちの本当の名前さえ一回だって聞いたことないじゃないか。 Olha aí, velho. Quero nem saber qual é a sua idade, seu nome, alguma coisa. Só quero saber se você tá derrotando lá, lutando por eles, né, mano? Foda, foda. É um bom anime, tá? Nossa, eu recomendo demais Age 6. Cara, eu tenho que reassistir, mano. Como eu falei, mano, no início. Eu tenho que rever, porque tem muita coisa que eu deixei passar, mano. Tá ligado? É muita coisa que eu não peguei, não entendi. E mesmo assim eu já achei um puta anime. É porque eu não sou esse cara cult de ficar tentando pegar mensagens e tudo mais. Eu sou mais cara de entrar na vibe e apreciar a obra, mano. E, pô, me pegou, mano. Eu achei muito boa, mano. Um excelente anime, cara. Bom demais, né? Então eu preciso reassistir, cara. Rever pra tentar pegar mais coisa, mano. Enfim, foi legal aqui relembrar dessas coisas aqui, né, velho? Porque faz bastante tempo já que eu vi. Eu acho que eu vi... Foi o quê? Talvez em 2023, por aí. Eu não sei, eu não lembro, né? 24, não lembro. Realmente quando que eu vi esse anime. Acho que foi 2023. Enfim, meus queridos. Mas é isso, né? Excelente vídeo do Cronosfera aí, né? Nosso querido Guto. Parabéns, que bom que ele gostou, né, mano, do anime, né, velho? Que realmente é muito bom. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, rapaziada. Vocês já assistiram Age 6? Vocês gostam também? Curtem o anime? Nunca assistiram? Pretendem dar uma chance? Comentem aí, fiquem à vontade. E eu esqueci de falar no início do vídeo, mano, agora que eu tô lembrando aqui. Esse vídeo foi um patrocínio praticamente, né, velho? Perdão. Do amigo no YouTube.
Deixa eu ver aqui o nome dele. Maximiliano, velho. Um salve pra ele aí, Maximiliano878. Né, ele mandou aí um valeu demais pra gente. Muito obrigado, meu querido. Tamo juntasso. Valeu. E eu acho que é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Tamo junto, é nóis. Link do vídeo original vai estar na descrição. Um abraço. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração tão